Bom, então, iniciamos então agora esta nossa audição. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, estávamos aqui a resolver umas coisas, eu sei que estiveram um bocadinho à espera, mas vamos começar rapidamente. Sabem que a grelha de tempos têm 10 minutos para fazer a apresentação, serão interpelados pelos respectivos grupos parlamentares e depois poderão responder. Se calhar inicio já com as vossas intervenções. Não sei quem é que irá fazer a primeira intervenção, dentro daqueles 10 minutos disponíveis, ou se vão partilhar, podem partilhar. Sim, podem partilhar quando estão a falar. Sim. Podem. Já preciso de óculos para ver, é um fenómeno recente. Acontece a todos. Vamos então. Muito bem. Então já temos áudio. Muito bem. Eu agradeço, em nome da Convergência para a Cultura, que, para os vídeos e efeitos, e antes de ler aquilo que é a nossa carta, a Plataforma Cívica Convergência para a Cultura, na realidade, é constituída por um conjunto de estruturas, de organizações, formais e informais, e neste caso, aqui, em particular, nós somos 4, mas de facto reunimos sempre em conjunto para podermos decidir exatamente aquilo que vai ser falado e sobre todas as matérias que têm sido vindo a ser discutidas com os grupos parlamentares que nos têm recebido, faltando ainda neste momento o PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal e o PCP. A plataforma é constituída pela Vigília Cultura e Artes, pelo Movimento dos Profissionais de Espetáculos e Eventos, pela Associação Nacional para a União das Artes, pelo Grupo Programadores Culturais, o Arte Institute, a Razão da Arte, Movimentos Profissionais das Artes Performativas, Dança em Diálogos, tem o apoio da Associação de Defesa dos Trabalhadores Independentes e agora, mais recentemente, em contacto com a Aporfest, o Tentarte, a Confederação Portuguesa de Teatro e os artistas circenses. E a plataforma está sempre em aberto, porque na realidade não é apenas uma organização que tem uma única célula, nós estamos em constante diálogo, e um processo que está sempre aberto à discussão e à reunião de ideias. Relativamente ao que nos traz cá, com o devido respeito. E passo a ler. Excelentíssimos senhores, o país está fragilizado e a cultura está em crise. Uma crise alavancada à semelhança do que acontece noutros setores de atividade, pelos constrangimentos associados à pandemia. Porque a crise da cultura é fruto de décadas de apatia e falta de interesse dos diferentes governos em investirem seriamente neste setor, o que potenciou, no contexto pandémico atual, no desespero de grande parte dos seus agentes. E a gravidade da conjuntura adensa-se a cada hora quando esperamos por medidas do Governo que nunca chegam ou que são deturpações de soluções sem nexo, desprovidas de conhecimento, fruto de uma falta de vontade de reunir com os representantes do setor. Nos últimos tempos temos assistido a anúncios recorrentes de medidas avulsas, tomadas com propósitos propagandísticos, sem intenções estruturais, sendo que a cultura se continua a ser um repositório de genuínos cães de fila, premiados regularmente pelos governantes com esta pasta como compensação pelos anos de lealdade que foram acumulando. Ciclicamente suborçamentada, a cultura produz riqueza económica e emprega milhares de pessoas. No entanto, apesar de produzir significativamente para o PIB nacional, o seu tecido laboral possui fragilidades enormes, mas vive refém de interesses superficiais que diminuem a sua real importância e não a identificam como um genuíno setor económico. E a cultura não pode ser gerida governamentalmente por boys do sistema ou por políticas de gabinete que recorrentemente produzem nados mortos. Tem de ser gerida por quem entende o setor e faz parte dele. Deve ser gerida por quem compreende as suas dinâmicas específicas e por quem a vive intensamente. E o Sr. Primeiro-Ministro não compreende a cultura, não a conhece e não pode ausentar-se da responsabilidade que possui pelas nomeações que faz, pelas pessoas que escolhe, pelas orientações que dá e, sobretudo, pelo reconhecimento de uma cultura operacional que não possui. Porque os problemas do setor não se revelam com demagogia, mas sim com reformas estruturais, não se resolvem com equipas de trabalho que não produzem, mas sim com profissionais competentes e dedicados. O que está mal é tudo. E a gestão da tutela é disso uma prova viva. Muitos anos de orientações adquiridas na sombra dos mesmos corredores políticos do Sr. Primeiro-Ministro. Muitos anos de desresponsabilização do Sr. Primeiro-Ministro, que não pode estar isento
se não reconhecer que a nomeação que fez para a cultura foi um colossal erro de casting. Muitos erros de interpretação de responsabilidades políticas que deveriam ter sempre em consideração que a arrogância e a prepotência não são a melhor forma de lidar com os problemas e que nenhum cargo é insubstituível. Para se compreender a cultura, é fundamental anular o estigma associado à irresponsabilidade e à subsidiodependência que, ao longo dos anos, tem sido ciclicamente promovida para ludibriar a sociedade civil e a opinião pública. Não é possível continuarmos a assistir ao modo como o Governo se tem desresponsabilizado relativamente a problemas que não são exclusivos da cultura e que só podem ser resolvidos com uma verdadeira concertação de vários ministérios, como o da Economia, das Finanças, da Segurança Social, do Trabalho e da Solidariedade Social e da Educação. Não é possível continuarmos a assistir à propaganda artificial de uma retoma cultural que não é representativa da realidade que se vive no setor. Porque temos pessoas com fome, com ordens de despejo das suas casas, com ações de penhora por dívidas à autoridade tributária, pessoas desprotegidas, famílias destroçadas, gente com medo de um futuro que se avizinha mais difícil para a economia. E é grave quando um Primeiro-Ministro se afasta das pessoas depois de dizer que ninguém pode ficar para trás. E a plataforma Convergência pela Cultura já lhe dirigiu um comunicado, copo vazio, em conformidade com o vazio de respostas que a tutela nos deu. É essa a razão que nos move e que nos traz aqui hoje. Estamos unidos por uma plataforma que representa uma base alargada de todas as tipologias de profissões do setor, porque não temos, infelizmente, um Ministério da Cultura. E afirmamos que não temos um Ministério da Cultura porque ninguém nos ouve e ninguém nos representa. Não temos um Ministério da Cultura porque ninguém respondeu aos manifestos que foram enviados há meses por grupos formais e informais de trabalhadores da cultura que solicitaram reuniões sem nunca terem sido ouvidos. Todavia, houve na tutela quem tentasse implementar algumas das medidas constantes desses manifestos sem terem compreendido que a sua eficácia depende, sobretudo, de uma verdadeira reforma estrutural que lhes escapa por manifesta falta de visão do conjunto. Queremos demonstrar que as nossas medidas propostas no manifesto que apresentamos aos órgãos de soberania, que é público, não só não são extemporâneas, como pretendem um aprofundamento sobre todas as questões que nunca foram devidamente resolvidas na cultura. Queremos demonstrar que, apesar de vivermos com dificuldades enormes no nosso setor, continuamos a contribuir com soluções, abertos ao diálogo, à concertação com todas as organizações formais e informais. Porque esse é o nosso dever cívico e moral de procurar servir o nosso país e o nosso modo de vida, porque a cultura somos todos. A história ensina-nos que todas as grandes crises necessitam de grandes investimentos. E o Governo tem a oportunidade de fazer algo que nunca foi feito para a reorganização dos trabalhadores da cultura, ouvindo o conhecimento dos intervenientes culturais que nunca foram recebidos para tutela. Invocar a necessidade de reformar estruturalmente a segurança social não é mais do que compreender que a política nacional deve ser mais inclusiva e voltada para as necessidades das pessoas, que os problemas financeiros que hoje se assumem mais graves do que a própria falta de trabalho necessitam de respostas urgentes que não podem ser condicionadas por questões de elegibilidade. Entendemos que a revisão do enquadramento dos trabalhadores independentes urge sem demora, com a alteração dos modelos contributivos e anulação das desigualdades. Que é vital podermos apresentar soluções efetivas para a recuperação de atividades culturais e que o associativismo merece ser revisto e salvaguardado, designadamente com a isenção do IVA em todas as atividades. É por isso que falamos em reformas estruturais, porque a pandemia não pode ser uma desculpa para a inação, mas sim uma oportunidade para aprendermos a resolver os problemas que nos afetam e a criar soluções e mecanismos transparentes de regulação a par com a evolução dos meios, com a criação da marca cultura, como sinónimo de uma nova orientação estratégica nacional para benefício da nossa identidade cultural e da afirmação da nossa soberania. Cultura somos todos. Disse. Ainda tem algum tempo, não sei se mais alguém quer fazer uma intervenção ou se passe já aos grupos parlamentares. Passe já aos grupos parlamentares, então... Nós entendemos que em relação à leitura seria interessante que ganhássemos tempo também depois para podermos responder melhor a todas as questões. Sem qualquer problema. Portanto, vamos ter agora os grupos parlamentares a fazer as suas interpelações e no fim respondem em pacote a todas as questões. Começamos se calhar obrigado, Sr. Deputado. Começamos pelo grupo parlamentar do PS. É a deputada Rosário... Não, o deputado Pedro Cegonho vai fazer a intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, caros requerentes da audiência. Agradecer-vos a presença nesta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. E eu não fixei o nome do
do senhor que falou. Alex Moraes. Muito bem. Agradecer a leitura da missiva pelo Sr. Alexandre Moraes e dizer-vos que, de facto, quer o Ministério da Cultura, quer a Assembleia da República, no âmbito das suas competências, têm desde o início deste período de crise motivada por uma pandemia que ninguém esperava e que atingiu-nos de todos os lados sem que o assim tivéssemos esperado, tem havido a construção de respostas à medida das necessidades que vão sendo identificadas. Um dos aspectos essenciais no âmbito da cultura tem sido a questão do regime relativamente à intermitência e à precariedade dos vínculos dos profissionais da cultura. É algo que tem estado a ser trabalhado nos tempos que foram anunciados pela Sra. Ministra e que ainda ontem, no documento projeto de grandes opções do plano para acompanhar o orçamento do próximo ano, volta a ter uma nova referência e uma importante prioritização como algo a implementar no próximo ano de 21. E é algo que tem estado a ser trabalhado com as associações e com as entidades representativas do setor, e a Assembleia da República, obviamente, estará disponível para contribuir para essa solução, assim que seja chamada no âmbito das suas competências. Mas, em todo este período, o Ministério da Cultura e o Governo deram soluções relativamente àquilo que foram as dificuldades que foram sendo encontradas ao nível dos trabalhadores independentes, onde se incluem grande parte dos trabalhadores da área da cultura. Não só nos apoios transversais que foram existindo ao longo dos vários meses e que muitas das soluções que foram sendo desenhadas foram desenhadas com o impulso da área da cultura, como também, recordo, quando o orçamento suplementar foi apresentado a esta Casa, houve um reforço de 70 milhões para a área da cultura, precisamente para fazer face não só à necessidade de aumento dos apoios sociais diretos aos profissionais da cultura, mas também a necessidade de promover um reforço das programações e das concretizações de atividades culturais ao longo de todo o país e, por isso mesmo, num período de requisição de apoios que terminava no dia 4 de setembro e que foi prorrogado até 13 de setembro. Houve apoios sociais diretos e complementares aos apoios transversais que já haviam surgido nos meses do primeiro semestre, bem como ao nível dos fundos comunitários que estão no âmbito dos programas operacionais regionais das várias CCDRs, houve 30 milhões que foram disponíveis para programação cultural entre associações e municípios. Portanto, o trabalho está a ser feito com as entidades representativas Acho que a mensagem passou, do já setor, passaram os 3 minutos e ainda temos portanto, outra não é audição verdade a seguir. que quer o Ministério, quer a Sra. Ministra estejam afastados do processo de encontro e de implementação de soluções. Muito obrigado, Sra. Presidente. Então passamos agora ao Sr. Deputado do PSD, a Dra. Carla Borges. Muito obrigada, Sra. Presidente. Caros colegas, os meus cumprimentos e uma saudação aos representantes da plataforma cívica e um agradecimento por terem tido a iniciativa de nos trazerem as vossas preocupações desta forma inovadora, digamos assim, porque nela trazem convosco vários intervenientes do setor cultural, o que eu acho que isso também é digno de nota pelo facto de vocês terem conseguido gerar esta sintonia de opiniões e criar uma equipa de trabalho de maneira a discutir as questões e procurarem soluções. E gostava precisamente de sublinhar isso. Li muito atentamente o vosso manifesto e reconheço um trabalho profundo que vocês realizaram na tentativa e conseguida, na minha opinião, de trazerem à mesa propostas concretas, coisa que é de facto inovador. Portanto, em nome do PST, deixo aqui os meus cumprimentos e as minhas saudações por isso. Dizer-vos também o seguinte, que o grupo parlamentar do PST, e neste caso mais em concreto os deputados e desta comissão,
É claro que, ao longo da anterior sessão legislativa, assim como os outros deputados dos grupos parlamentares, têm também contribuído para encontrar soluções. Aliás, o Sr. Deputado Segonho referiu que o Governo e a Assembleia da República participaram nesse trabalho, nesse desígnio, mas também, igualmente, é verdade, e não posso deixar de sublinhar isso, que também ao longo de tudo aquilo que foi, principalmente nos últimos meses da anterior legislatura, foi também vincado e sublinhado por nós de forma muito veemente a necessidade de ir mais além. E tanto assim foi que, inclusivamente, pedimos um debate específico para debater as questões da cultura. Portanto, não posso deixar de rejeitar que a forma glicodoce que foi utilizada pelo Sr. Deputado Segonha, dizer que o Governo e a Assembleia da República, até utilizando um tom muito remananciado, nós contribuímos para. A verdade dos factos é que contribuímos sim, mas na nossa opinião PST de uma forma muito parca, e sempre nos debatemos com ir mais além. E por isso gostaria de vos dizer o seguinte: comungamos com muitas das vossas preocupações, achamos pertinentes e oportunas, visto, e também dito pela Sra. Ministra, é um momento de discutirmos as próximas GOPs, portanto estamos no momento para podermos trabalhar matérias como alterações ao IVA, alterações ao IRS, a comparticipação para a Segurança Social, portanto é oportuno fazermos essa discussão. Sabemos da nossa responsabilidade enquanto grupo parlamentar para uma sustentabilidade orçamental para o futuro, e também sabemos dessa responsabilidade que temos que ter, mas queremos também contribuir e por isso deixamos aqui também esta nossa posição. No entanto, também gostaria de dizer, e deixo-vos aqui duas perguntas que eu gostaria de colocar. Primeiro, saber se, parte do princípio que sim, têm conhecimento do grupo de trabalho que foi constituído pela Sra. Ministra se concordam com a forma como esse grupo de trabalho foi feito, se revêem na constituição desse grupo de trabalho e se conhecem o trabalho que supostamente já foi desenvolvido e a tal dita reunião que houve no final do mês de maio. Depois, também... Isto agora já mesmo para concluir. Eu agradeço, Sra. Presidente, é só mais uma questão. Perguntar se, e porque foi público, a Sra. Ministra disse que vocês apresentaram o vosso manifesto, mas que eventualmente por lapso, e está entre aspas, portanto sinto aqui alguma ironia, não foi enviada à Sra. Ministra. Portanto, eu gostaria também de perceber o porquê, visto que os senhores agora disseram que os vários representantes do setor dirigiram e tiveram reuniões. Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente, pela condescendência. Temos então agora a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Costa. Bons dias. Foi um lapso. Não, foi. Ana A Beatriz Costa era bastante conhecida e não me sinto nada diminuída por ter sido chamada Beatriz Costa, antes pelo contrário. Mas é Gomes Dias o meu apelido. Eu queria começar por saudar a iniciativa. Dizer que o documento que nos trazem é bastante útil para a discussão que nós estamos a fazer, portanto, para podermos pensar como é que se constrói uma política cultural, políticas públicas de cultura que promova a coesão territorial para que em todos o território nacional, em todos os sítios onde existam pessoas, nós possamos ter uma resposta cultural efetiva, ou seja, garantir o direito constitucional à fruição e à criação cultural. Portanto, isso eu acho que o vosso documento traz-nos pontos bastante relevantes, dos quais nós, vários deles, acompanhamos, que têm a ver com a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, esta revisão necessária do que é o trabalho, o Estatuto do Trabalhador Independente, ou tendo em conta as especificidades dos trabalhadores do setor, que varia, que é um trabalho que tem períodos de maior intensidade e depois períodos de menor intensidade, e isso tem que ser tido em conta para poder garantir a carreira contributiva e também os apoios sociais. Portanto, isso é bastante importante. Também é de realçar que o vosso documento procura também responder à emergência da situação atual, ou seja, a situação calamitosa em que os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura se encontram, e propõe respostas específicas para responder a essa situação, como um reforço do Fundo de Emergência Social, que é algo que o Bloco de Esquerda
já apresentou também e que nós temos debatido bastante aqui na Comissão. Portanto, é importante pensar nestas medidas, estruturar uma política cultural, proteger os trabalhadores e também promover o conhecimento do setor. E aqui vocês colocam questões muito relevantes, que é quem são os trabalhadores da cultura, não é? Quantos são e onde estão. Portanto, este conhecimento que a tutela, a Ministra, diz que está empenhada em fazer e de qual nós não temos ainda nenhum feedback, nenhuma resposta. E eu vou passar então às perguntas que eu vos quero fazer, que têm a ver com dois aspectos que estão no vosso manifesto, que depois da nossa audição de ontem também realçou-se, foi um aspecto que não tivemos tempo para aprofundar e o que eu gostava agora de perguntar, que tem a ver com o reforço financeiro das estruturas artísticas. Nós sabemos que as estruturas artísticas enfrentam dificuldades face à adaptação que têm de fazer para as condições que a Direção-Geral de Saúde determina, mas aqui na vossa proposta dizem que é necessário a implementação de medidas concretas de reforço que não sobrecarreguem diretamente o orçamento do Estado. Portanto, aqui a minha dúvida é como é que esta proposta depois pode ser articulada com a necessidade de um Serviço Nacional de Cultura e com o reforço do investimento do Estado na política cultural, ou seja, na estruturação da política cultural. Depois um outro aspecto também, vou terminar, é só uma pergunta. É uma pergunta muito simples. Tinham proposto uma comissão para acompanhar a implementação deste plano ou deste Serviço Nacional de Cultura. Eu gostava de saber quais é que são as dimensões que essa comissão e quais é que são também as atribuições dessa comissão. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Peço outra vez desculpa, estava aqui pela coisa que li num sítio errado e passo já então à deputada Diana Pereira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de cumprimentar a Plataforma Convergência pela Cultura, de agradecer, além da intervenção inicial que aqui fizeram, também o manifesto que nos fizeram chegar. É um manifesto que, tendo pontos bastante transversais de várias áreas, já aqui foram faladas algumas, mas vocês colocam também matérias relacionadas com a segurança social, referem também matérias relacionadas com o associativismo, que é também uma parte importante da cultura, o movimento associativo e até o movimento associativo popular, em que muitas vezes é o primeiro contacto que muitas pessoas têm com a cultura, com o desporto, com outras atividades semelhantes, falando também das matérias dos meios digitais, mas mesmo questões de fiscalidade, o que é para nós também um documento importante de um ponto de vista daquelas que são as vossas opiniões e as vossas perspectivas sobre as quais nós também podemos refletir, de um ponto de vista até de propostas concretas para apresentarmos e naturalmente que teremos em conta este manifesto que nos fizeram chegar. Há algumas observações sobre esta situação que nós não podemos efetivamente deixar de fazer. A realidade da precariedade entre os trabalhadores da cultura, bem como as dificuldades no acesso a um conjunto de apoios que, além de tardiamente criados, são manifestamente insuficientes, são realidades que nós temos denunciado em vários momentos. Além disso, temos apresentado até propostas concretas, ou seja, há situações que não teriam hoje lugar, por exemplo, se tivesse sido aprovada a proposta que o PCP apresentou sobre um fundo de apoio social, que tinha exatamente o objetivo de desburocratizar até aqui um conjunto de processos, sem obrigação até de contrapartidas e apresentação de espetáculos ou de atividades por parte dos artistas ou das estruturas, e isto naturalmente que dava aqui um outro fôlego até e um outro oxigênio num contexto que não criou nada de novo, infelizmente. E o contexto que nós vivemos, o que fez foi demonstrar, exacerbar, evidenciar uma realidade de profunda precariedade e de ausência, limitação e ausência de direitos de quem trabalha na cultura, que infelizmente se vive no nosso país há demasiado tempo, diria eu assim. Por isso, da nossa parte, todas estas preocupações, naturalmente, que são acompanhadas e serão acompanhadas até de um ponto de vista de propostas, como temos feito ao longo do tempo. Mas queria aqui também colocar e informar que nós tivemos a oportunidade de apresentar perguntas ao próprio Governo, de questionar e confrontar o Governo sobre a questão dos próprios apoios
que foram anunciados, mas que depois, cuja concretização nunca chegou às mãos dos trabalhadores deste setor. Aliás, tentar perceber se isto se mantém, nós deduzimos que sim, da informação que nos vai chegando, mas era importante perceber o ponto de situação, ou de como, por exemplo, começaram a chegar dívidas da Segurança Social que antes não existiam e que de repente passaram efetivamente a existir. Tivemos a oportunidade de dirigir também perguntas escritas ao Governo sobre isto, e pedíamos também que nos dessem aqui um feedback sobre esta matéria. Mesmo para terminar, que já ultrapassei os 3 minutos regimentais, dizer que da nossa parte estamos naturalmente disponíveis para ouvir e para aprofundar a discussão. Sei que temos uma audiência ainda por agendar, mas vamos fazer esforços para agendar o mais rapidamente possível. E mesmo dizer da parte do PCP que contam connosco até com a luta por pelo menos 1% do orçamento para a cultura, que é um desígnio fundamental para garantir o direito à criação e à fruição cultural. Muito obrigada. Eu não tenho aqui mais ninguém inscrito, portanto, passava agora então a palavra para a resposta. Eu ia-vos pedir um favor adicional que não fizemos no princípio, mas dou-vos a margem para isso, que é apresentarem-se muito sucintamente para as pessoas que estão a ver, terem uma noção do conjunto que é das 4 pessoas que aqui estão e muito, muito sucinto para não extravasar muito, mas dou aqui alguma, e para conseguir responder também Temos o Alexandre Belo Moraes, a Anaísa Raquel, a Paula Carvalho e o meu nome é Fernando Marruz. 44 anos de governo constitucional não permitiu criar e adequar um edifício apropriado na cultura. Nem estudos comparados com as outras legislações avançadas, nomeadamente a belga, a francesa, a alemã ou a inglesa. E não permitiu, de forma mais absurda, responder a 3 perguntas que nem os senhores deputados, nem o governo, nem nós, nem o Instituto Nacional de Estatística consegue. Quantos somos? Quem somos? E quanto valemos? E se o valor económico e cultural, o valor social e cultural está fora de discussão na afirmação da cultura e da difusão da língua, nós queremos alertar para o seguinte: temos que desfazer o mito perante a sociedade civil e o poder de que é uma malta ligada à subsidiodependência. Nada mais de errado. Imaginando o seguinte exercício: se a Auto Europa, que vale 1,6% do PIB e emprega 5.600 trabalhadores, fechasse a sua atividade, quais seriam as parangonas dos jornais? É que nós, segundo o único estudo mais ou menos aprofundado feito pelo professor Augusto Mateus, publicado em 2010, com um enorme desvio estatístico, e já lá vamos, apontava para 1,8% do PIB e um intervalo de trabalhadores nesta área entre 90 a 130 mil, a Auto Europa contribui com 1,6% e só tem 5.600 trabalhadores. Portanto, nós somos contribuintes efetivos para a produção de riqueza no país e temos um valor económico. Criamos a nossa atividade sem subsídios, sem apoios. Levamos a itinerância a todo o país, aldeias, vilas e etc. durante estes 44 anos. Não recebemos do Fundo Social Europeu formações. O Estado e o seu sistema de educação não têm, por exemplo, um curso de engenharia de som ou de luminotecnia. Portanto, são 44 anos que evidenciam a desconsideração do poder. E quando se fala agora na contração do PIB, por via da pandemia, de 10%, uma estimativa, pronto, pode ser 8%, pode ser 12%, vamos imaginar que é 2%, pertencem-nos nessa contração, porque foi o primeiro setor a fechar e o último a mudar. E é preciso reter aqui algumas coisas importantes. Isto é muito mais do que cultura. A cultura aqui tem um pequeno papel, porque as matérias fundamentais são do domínio do trabalho e solidariedade social, da economia, das finanças e da educação. Pasme-se, vocês puderam. Mas da educação porquê? Justamente pela qualificação e formação e a certificação das profissões. E poderia ter sido uma boa medida que este governo
poderia ter feito em termos de pandemia, criando valor acrescentado, utilizando fundos e o facto do setor estar parado para requalificar técnicos e artistas, que seria uma forma de terem um ingresso financeiro e continuarem a fazer qualquer coisa neste ponto de vista. Portanto, é preciso destruir alguns mitos. O meu colega Alexandre já se vai dedicar à parte específica dos programas do Ministério da Cultura. Outra coisa fundamental, que é preciso que os senhores deputados retenham, neste problema é o seguinte: o modelo estatístico, senhor deputado, está errado. E é aí que nasce o problema. Quando o senhor deputado fala da cultura, ignora o facto do seguinte: o Instituto Nacional de Estatística não classifica as profissões como deve ser. Se vocês fizerem o exercício de irem ao Código Português de Profissões, que depois tem reflexo no Código de Atividades Económicas, vocês vão reparar que existem lá, pontos, 3 ou 4 profissões, sonoplasta, técnico disto, técnico daquilo, quando nós somos 40 ou 50 profissões. Portanto, o Instituto Nacional de Estatística, que é tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros, e respondendo à pergunta porque é que nós dirigimos ao Sr. Primeiro-Ministro e não à Ministra da Cultura, porque é que ela disse prolapso? Porque o problema é transversal. A parte que a cultura tem no seio deste problema é proporcional ao peso da sua verba inscrita no Orçamento Geral de Estado. 0,4%, nem sequer a 1%. E a Ministra, que podia ter sido ativamente, no seio do Conselho de Ministros, defensora do setor, tomando para ela as nossas dores, criou um sistema de comunicação e debate na comunicação social, gerindo habilmente a sua imagem política através de centrais de comunicação, e nós recusamos a isso. Nós fazemos uma diplomacia de boa vontade. Nós queremos dizer aos senhores deputados que nós, nestes 100 mil, temos quadros de elevada valia, com soluções efetivas capazes de ser implementadas no domínio da contribuição da Segurança Social, na criação de um Fundo Social de Emergência, criando receitas adicionais para contrabalançar a despesa. Igualmente nos domínios das finanças, igualmente no domínio da classificação. Qual é o problema? Quando a senhora Ministra anuncia, como o senhor deputado referiu, uma comissão interministerial, não é mais do que tentar esvaziar o nosso raciocínio. Porque estes 44 anos de políticas revelam um conhecimento e uma falta de cultura operacional. E, portanto, para todos os efeitos, uma comissão interministerial que é feita não se sabe por quem, que integra não se sabe quem, que não tem, integra especialistas do setor que possa orientar a discussão e criar o necessário edifício legislativo, só pode ser um nado morto. Não vai levar a lado nenhum, é mais do mesmo. Então nós que temos o conhecimento do terreno e temos propostas concretas, tal como um mecanismo de controle de gastos em cultura, porque é tudo menos transparente, seja a nível central, seja a nível local, tem que se gerir melhor e atribuir melhor as vistas. Eu só deixo finalmente 2 perguntas, que é: os senhores deputados sabem, no seio da riqueza que geramos, os tais 2%, vamos imaginar 4.600 milhões de euros, qual é a verba que o Ministério da Cultura dá para subsídios à atividade? E, se quiserem agregar os dinheiros gastos por municípios na contratação de serviços e artistas, e qual será o peso percentual face a esse valor económico criado pelo setor? Ou seja, não há retorno. Pagamos IVA, pagamos IRS, pagamos IRC, contribuímos para a produção da riqueza, para além do valor cultural. Por isso, pedimos, terminando, pedimos audiências parlamentares, porque aqui o tempo é curto e lá temos a oportunidade de explicar de viva voz quais são as soluções que preconizamos para, de uma vez por todas, edificar isto. Disse. Parece o polícia bom e o polícia mau, porque eu tenho mais moderação. Já nós temos catedráticos, temos pessoas que não são, outras que têm, mas nós estudámos profundamente
todas as matérias. E foi com muita dedicação que também pensámos muito profundamente, desde março, em questões que colocámos no colo da Sra. Ministra da Cultura. E nós não gostamos de fulanizar as coisas, mas na realidade, já que o Sr. Pedro Cegonho nos lembrou daquilo que é uma nota prévia que é sempre enviada para todos os deputados, cada vez que se pergunta quais são as medidas da cultura. Queremos falar de milhões. Foram 70 milhões, disse-me, que foram aplicados. Então são o quê? São 30 milhões em CPRs 2020, que são os concursos, que se tiverem o cuidado de ler os regulamentos, quem é que é elegível para os concursos? Vejam as condições sine qua non nos acordos que têm que ser estabelecidos com protocolos com os municípios, que os municípios não querem fazer. Isso significa que se o dinheiro é usado pelos municípios e não há protocolos com as associações ou com as estruturas, quem é que vai avançar com as propostas? Os municípios. Quem é que vai beneficiar? É a elite, o setor pequenino, que é a expressão pública, visível, que todas as pessoas pensam que representa a cultura, mas que é apenas uma fração e são sempre os mesmos. Vamos falar do quê? De 750 mil euros para a adaptação. Divida lá isso para os municípios todos e para as salas. Dá para quantos boiões de gel para lavar as mãos? É isso que é uma medida de prevenção de urgência. Podemos falar das medidas de apoio social, que rondam o quê? Os restantes são 25 milhões. Então, sim senhor, mas se as pessoas forem elegíveis na Segurança Social para receberem os apoios, o que não pode acontecer é a desonestidade intelectual de uma pessoa com responsabilidades na tutela, que não pode vir à comunicação social, mentir aos portugueses, dizendo que os apoios chegam às pessoas, quando ela sabe perfeitamente que os mecanismos não dependem dela, dependem dos mecanismos da oligarquia instalada na Segurança Social, que vai para além daquilo que é o domínio político, e que gerem a bel prazer aquilo que são interesses que não se percebe bem porque é que não são equitativos. Quantos é que receberam os apoios? Publiquem a lista de todas as pessoas que foram contempladas com os apoios sociais, vamos perceber onde é que foi gasto o dinheiro. Quero falar no quê? No Fundo de Fomento Cultural, aqueles 3.900.000 e tal euros que depois são diluídos ao longo do ano, porque são dinheiro do jogo, maioritariamente. O que devia constituir uma vergonha, porque nós devíamos ter capacidade no país para ter um fundo de fomento cultural. Aliás, nós devíamos ter capacidade, se calhar, para que o Ministério da Cultura estivesse a par com o Ministério da Economia e não dependesse de um orçamento da cultura, dependesse do orçamento da economia. Porque isso é que faz sentido. A OCDE tem avisado, nós vamos levar com uma crise económica profunda. E as grandes respostas que temos de dar pedem grandes investimentos. Isto são opções superficiais que são típicas de uma arrogância cega de quem não quer ouvir as pessoas. E sobre os grupos de trabalho que ela tem constituído, digo-lhe já de cabeça, é um engano e é um erro. Primeiro, foram chamados as pessoas de facto representativas do setor? Não. Foram chamados, efetivamente, sim, e com legitimidade, o SENA, que é um sindicato que gera trabalhadores, mas com o devido respeito pela grandeza da GDA e da SPA e das instituições que gerem direito de autor, elas gerem direito de autor. Não lidam com os trabalhadores nem com problemas dos trabalhadores. Foram chamar o quê? Os profissionais, os empresários de espetáculos internacionais, os mesmos que negociaram aqui, nesta casa, aquilo que foi o decretado como a lei do reagendamento, com 50%, que não funcionou, que não foi pago. Essas é que foram as medidas de emergência? Então digo-lhe já o que é que são medidas de emergência. A senhora Ministra tinha lá uma série de mecanismos que eu próprio lhe enviei e que se calhar por lapso não leu. Exatamente com mecânicas para evitar um decreto dos 50% ao cancelamento de atividades, porque era garantir a programação dos municípios o mais possível, adaptadas para streaming depois de legislado, que não está. E isso sim, seriam medidas que garantiam a atividade económica de todo um setor, que nós tínhamos condições para assumir riscos, exatamente como o Sr. Primeiro-Ministro sempre disse, que tínhamos que conviver com o vírus e temos que conviver com o vírus assumindo riscos. Então, se nós temos um setor com altos profissionais, com capacidade para criar sistemas de segurança, como se tem visto, aliás, a título de exemplo, como é que não foi possível pôr em cima da mesa uma mecânica que permitisse a adaptação das programações municipais, adaptadas a streaming, protegendo a saúde pública com as pessoas em casa, mas garantindo os contratos? Não era muito mais simples? Arrogância é não falar com as pessoas. O que a senhora fez foi juntar algumas entidades
que de boa vontade estão sentadas à mesa para dividir o setor, Sr. Pedro Segonho. A sua Ministra já... Os trabalhos têm um mínimo da forma como se dirigem aos senhores deputados. É a emoção, eu peço desculpa. Não sei se quer falar. Não sei se já tinha concluído, porque já passei, eu dei uma tolerância aqui de 3 minutos pelos 3 minutos que tinham. Pronto, é que só sobre o mapeamento da intermitência, é só por uma questão. Nós temos falado sucessivamente sobre a questão do mapeamento da intermitência. O que nós temos que resolver é o Estatuto do Trabalhador Independente. Esse sim resolve rapidamente, porque é do trabalhador independente que resulta a informalidade. Os informais são, dentro dos intermitentes, são trabalhadores independentes que têm um teto e que fogem do teto para poderem e têm que trabalhar na informalidade. Nós estamos a alimentar uma economia paralela que é informal. Quando nós o que estamos a falar desde o princípio, e isto toda esta conjuntura de propostas, que deve ser analisada e aprofundada mais em detalhe, não é mais do que aquilo que é um princípio fundamental de reorganização da sociedade civil, dos trabalhadores da cultura e daquilo que é a recuperação de todos os contribuintes para o sistema contributivo. Para isso, é preciso analisar ponto a ponto, perceber exatamente de que forma é que se articulam os diferentes ministérios e as diferentes competências para que possa ser possível, de facto, uma vez na vida, já que iniciamos agora um ciclo, podermos fazer história. Porque é disto que se trata este documento. E eu agradeço imenso e vou ter por lapso e vou fazer uma coisa. Eu depois, no final da reunião, eu vou tentar a carta que me foi redigida, vou digitalizá-la para poder enviá-la para a mesa e para os Muito bem, eu vou... Vamos então e peço desculpa ao Sr. Pedro Segonho, não quis... Vamos ter que concluir, eu acho que todos os grupos de certeza que terão disponibilidade para continuar a conversa e para esclarecer algumas dúvidas que tenham ficado por esclarecer. Portanto, não há aqui... Nós sabemos que o setor da cultura tem sido muito massacrado e, portanto, temos que ter alguma tolerância para compreender algumas coisas, porque foi o primeiro a fechar. Esta questão foi realmente o primeiro a fechar e é um que está a ser particularmente massacrado com esta questão da pandemia. Portanto, nós temos perfeita noção, agradecemos a vossa luta e o vosso esforço e tenho a certeza, se continuarem o diálogo com os grupos parlamentares, que vão conseguir entrar em detalhe mais do que foi aqui nesta reunião, que tem uma grelha de tempos determinada e fechada, que não podemos ultrapassar. Portanto, se calhar despedimos-nos assim. E, senhores deputados, vamos já passar para a segunda audição. São uns minutos, está bem, entre as duas.